Vou colocar uma pulga na sua orelha. Você imagina, está andando na rua, está sendo seguido. Será que você já passou por isso? Hoje nós vamos desvendar o mundo secreto dos detetives privados no Brasil e suas histórias. Por isso, trouxemos a detetive Damásia. Seja muito bem-vinda, Damásia. Muito agradecida pelo convite e aqui estou para desvendar todos os mistérios da investigação particular no Brasil. Como é que começou, Damásia, essa sua história com o trabalho de detetive privado, detetive particular, né, que nós chamamos aqui no Brasil? Como é que começou isso? Começou porque o meu marido não conhecia o pai. Ele era filho adotivo, a mãe biológica faleceu em 83, e em 2013 a mãe adotiva faleceu e ele sentiu uma necessidade muito, muito grande de conhecer as suas origens paternas. Então, ele estava doente na época e ele, eu quero conhecer meu pai. Eu entrei em contato com 2 detetives, um cobrou 8 mil, o outro cobrou 20 mil, e aí a gente, naquele momento, não podia pagar. Aí eu tive a ideia de fazer o curso. Aí liguei para a Academia de Inteligência Privada do nosso saudoso e querido, amado Gomes, e fiz o curso. Fiz o curso e na última aula, nos 45 minutos do segundo tempo, encontramos o pai do meu marido. E ele morava em Goiânia, e aí eu tive que ir a Goiânia com meu marido para poder localizar a família. Sendo que o pai dele já tinha falecido em 2009, mas nós conhecemos uma família muito linda e pura. E eu me apaixonei quando estivemos lá, porque foi uma recepção muito calorosa, muito grande. E foi uma felicidade sem igual. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Aí, quando eu retornei ao Rio, eu procurei o detetive, o professor Gomes, e aí fiz o site, arrumei escritório em Copacabana, e comecei a trabalhar. Janeiro de 2016. Eu me apaixonei pela profissão e trabalho até hoje. Deve ter sido emocionante, né? Muito emocionante. Desses casos todos, qual o caso mais estranho que nesses anos você começou a fazer esse trabalho? O mais estranho e perigoso até foi um caso de uma guarda de uma criança que a mãe morava em Copacabana, mas todo sábado ela ia para a comunidade de Pinheiros, ali no Complexo da Maré. E eu fui com meu colega, porque ela foi para lá e a gente foi monitorando. Nós vimos que era uma área de alto risco, mas já que a gente estava lá e a gente precisava daquela verdade. E aí conseguimos trazer a verdade para o cliente e, diante dessa verdade, ele ficou com a guarda do filho. Você tem uma frase com relação à verdade, você falou, eu lembro, né? Você tem uma frase pronta disso, não tem? Sim, detetive particular para o Brasil e o mundo inteiro, é essa frase. Bacana. Gosto muito. Eu também sou detetive, né? Aliás, temos várias formações, mas tem uma que é a mesma, né? Sim. É o curso do nosso saudoso Gomes na DIP. Né? E eu vejo na contratação que muitas pessoas querem contratar um detetive particular, acontece isso muito comigo, imagino que deva acontecer contigo também, mas não sabe exatamente nem o que pedir, ou como pedir, né? Acontece isso com você? Acontece também. A pessoa vem com muitas dúvidas, o que pode ser feito, o que pode ser investigado, o que não pode. E aí eu já informo logo para a pessoa que rastrear celular só com ordem judicial é crime. Muito bom você ter colocado isso. Existe uma lei que rege a atuação do detetive privado. É uma profissão, inclusive tem código no Ministério do Trabalho para o detetive privado. Né? Você pode aposentar, por exemplo, como detetive privado. Isso. Muitas pessoas não sabem. Imaginam um trabalho como algo à margem, né? Algo que não é oficial. Você já teve algum caso específico de te pedirem algo nessa linha que você falou antes? Você cruzar a linha ali da legalidade? Sim, já teve pedido estranho, de pessoa que querer localizar uma outra para acerto de contas. E aí isso eu não faço. Sim, eu também já tive. Porque nenhum dinheiro vale a pena. Sim. Não adianta a gente localizar a pessoa e o cliente lá enfiar a peixeira no bucho do investigado. Sim, claro. Isso aí não. Ou até mesmo uma bala. Sim. É muito comum quando o cliente vem contratar o serviço, ele esconder as informações. Muitas vezes, caso. Né? Muitas vezes é como se ele quisesse te testar, né? Sim. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, olha, nós somos investigadores privados, eu não sou vidente, né? Para adivinhar, não adivinha. Então, quanto mais informação, fica melhor. Mas muitas vezes essas informações que são escondidas, né, omitidas, é exatamente o que você falou. A gente descobre. A gente descobre e é para fins não lícito, né? E a gente acaba no meio. Você já teve algum caso que no meio do caminho, já estava trabalhando, contratado, no meio do caminho você falou, opa, não é bem o que a pessoa falou. Já teve esse caso? Sim, já tive casos assim da pessoa me contratar. E aí, na medida que eu fui fazendo o trabalho, eu descobri que a pessoa era policial e aí eu não faço. O alvo era policial? Era, o investigado. E por que você não faz se for policial?
Porque geralmente policial tem um coração na sola do pé. E aí eu não quero papo. Alguns trabalhos a gente também evita, né? Eu escolho. Não faço qualquer trabalho. Lá na empresa, na JA, a gente também escolhe, né? Policial a gente evita, trabalho Sim. dentro, né, de comunidade. Tá muito complicado, né? Você faz ainda dentro de comunidade hoje? Todo o Rio de Janeiro é perigoso. Sim. Mas tem lugares que você trabalha com mais tranquilidade, com mais conforto, e aí é melhor. Porque não vale a pena a gente ficar fazendo trabalho em área de alto risco. Mas antes da gente sair para fazer o trabalho, a gente consulta onde tem tiro. Sim. E aí ajuda muito. O trabalho de rua é um trabalho que envolve risco naturalmente, sim. né? Mas a gente acaba tentando ali evitar, minimizar o risco. Sim. Né? Você vai para uma área de conflito, a chance de você ter um problema maior. Eu lembro que o Gomes uma vez contou uma história de um detetive dele, né? Sim. Um colaborador dele, que foi numa área de milícia. Sim. Não sei se você lembra essa história. Eu lembro. Então, e aí pegaram ele achando que ele era... E foi complicado. Né? Mas graças a Deus conseguiu né? se sair numa boa. Então a gente tem esse risco aqui no Rio, tem áreas complicadas, né? Que a gente sabe que é área de atuação fortemente da milícia, que fazer um trabalho ali está escado realmente a passar sufoco, né? Sim, aí não vale a pena. Caso de traição, né? As pessoas me perguntam muito isso quando sabem que eu faço trabalho de investigação privada. E a primeira pergunta aparece caso de traição, né? Pedido, né? Para comprovar traição. E eu vou te fazer uma pergunta, mas depois eu vou complementar. Tá. Você tem muitos casos de traição? Tenho também. E é mais homem que contrata? É a outra pergunta que me faz. Ou é mais mulher que contrata? Hoje está 50%. Exatamente. Agora mesmo eu estou com 4 casos na rua, 3 eu estou investigando mulheres. Eu me pergunto isso e eu respondo a mesma coisa. Então, tá na linha, né? Tá na linha. É meio a meio. Tá meio a meio. Mas sabe o que eu tenho notado nos casos? Eu tenho notado o seguinte, digamos que dos últimos trabalhos que nós fizemos, 30% pelo menos, não tinha nenhuma traição. Você tem caso desse? Que a pessoa pega, diz que tem, isso. E fica, inclusive, chateado do resultado ser não tem nenhuma traição? Sim, existem casos assim. Eu faço de 15 a 20 dias de monitorando a pessoa, investigando, e no final no encontro não tem, porque a pessoa sai, vai para a loja, vai para o salão, às vezes vai até mesmo para a igreja, já teve vários casos, e não teve traição. Pois é, eu tive um caso foi um italiano que mora no Brasil, que contratou. Nós ficamos 6 meses, Damásia, 6 meses acompanhando a esposa, que ele garantia que ela traía ele. Depois de 6 meses, ele queria continuar, né? Nós que desistimos, porque não fazia sentido, pagando, né? Mas mesmo não fazia assim. sentido. Então, acontece isso com uma certa frequência. Só contrata e, às vezes, assim, às vezes é falta de confiança no parceiro, né? Que a gente vê. Então, às vezes, na verdade, a pessoa está saindo para tomar um chopp com os amigos, algo que poderia dizer em casa, mas talvez trouxesse problema, né? Sim, é verdade. Não há aquela confiança plena do casal. Não existe, não tem aquele diálogo que deveria ter, né? Isso aconteceu comigo também. Eu fiz uma investigação com um cliente de Dubai. E aí, de um mês, 24 horas. E aí, a moça não traía. Ela sempre saía com uma tia, mas ele insistia em fazer, e foi aquilo. Aí, um mês, não achou nada, ela só com a tia. Ela saiu uma vez para fazer um procedimento, se embelezar. E aí, a gente mandou todo o material para ele, porque eu mando material para o cliente em tempo real. Vídeo, fotos, e aí não resta dúvida, né? Você falou uma coisa muito interessante e importante. A gente perde alguns trabalhos, porque a gente trabalha à luz da lei, né, do detetive. E a lei diz o seguinte, primeiro que você tem que fazer um contrato. Né? Eu faço contrato. Pois é uma maneira... Não trabalho sem contrato. Não trabalho sem contrato. É muito trabalho, né? Sim. E muitos aplicam golpe também, a gente vai falar isso mais à frente. Então, eu não trabalho sem contrato. Então, eu perco alguns trabalhos porque o cliente não quer nem se identificar direito, né? Não quer... Aí não adianta. É complicado. Não dá. Então, assim, a lei diz que você tem que ter o contrato e, conforme você diz, que você tem que municiar o cliente com informações, inclusive no relatório final. Isso. Né? Então, você também perde cliente com isso? Perco, porque já houve casos dele não querer assinar o contrato. Olha, eu infelizmente não trabalho sem contrato, porque o senhor precisa me autorizar por escrito para mim poder fazer o seu trabalho. O que eu costumo dizer para eles é o seguinte, você está preservando a mim e a você. Sim, a você, a segurança. Porque você vai receber o que você está contratando, porque pelo menos está escrito ali, tem meus dados. Sim. E a mim, que também vou receber a parte financeira, né, do que a gente está fechando aqui no acordo. E tem a questão nossa, que talvez seja o principal, que ali no contrato, normalmente o teu deve ter isso, diz o seguinte, que a partir dali que você entrega o trabalho, que é um trabalho oficial, um contrato, o que ele fizer com aquelas informações, a responsabilidade é dele.
Sim, até porque o nosso trabalho, a investigação particular ou privada, como muitos preferem chamar, é reconhecida pela Lei Federal 13.432 de 2017. Então, nós temos amparo legal da Lei Federal dos detetives particulares. A gente seguindo as regras, né? Seguindo as regras. Relatório. Sim. Eu lembro do caso, você lembra o caso da IOC? Da IOC. Então, ele só, ela contratou um detetive privado, né, particular, para seguir o marido, e ele não fazia muita questão de esconder, tanto que foi fácil, ele fotografou e tal. Ele só não foi indiciado como cúmplice porque ele mostrou o contrato. Ele falou, contrato e relatório. Ele falou, olha, eu fui contratado. Se ele não tem isso, ele ia para dentro. Sim. Como cúmplice também. Ele ia responder. Ele ia responder. Por isso que é muito importante, você que está vendo, que é detetive privado, está começando nessa área. Você vai perder alguns clientes? Vai sim. Mas é muito importante você seguir a lei, como a Damásia faz, como eu faço, e outros detetives sérios fazem no mercado. Que é uma outra questão, que é a pergunta de agora para a Damásia. Eu fico impressionado. O brasileiro gosta de imediatismo, né? É uma característica nossa. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que caem em golpe de falsos detetives. Eu não estou falando nem, Damásia, de pessoas que não são preparadas como nós. Fazemos cursos, né? Você ainda é perito, eu também sou perito. Eu não atuo mais, mas sou perito aí durante alguns anos. Você atua. Então, você está sempre fazendo cursos, treinamentos, workshops, eu também. Mas não estou falando nem nessa parte de qualificação. Estou falando na parte de golpe mesmo, né? Então, a pessoa, às vezes a pessoa entra em contato e fala assim, quanto é que custa para localizar uma pessoa? E a gente tem um parâmetro, porque o nosso colaborador vai para a rua, né? Tem deslocamento, tem alimentação, tem o risco, tem chuva, tem sol. Muita chuva. Né? Muito sol também, no verão, muito tudo, né? Muitas dificuldades. E aí você dá um valor adequado, né, àquele trabalho. Aí a pessoa liga para outra, ele dá cobra mais barato. Um terço daquele valor, só que ele não entrega, ele foge. Aí a pessoa volta para mim e fala assim, eu tomei chip, some. Eu tomei uma volta. Você não tem como fazer agora mais barato? Eu falei, não tenho, meu valor é esse, né? Meu trabalho pode até não ser para todo mundo, mas é um trabalho de qualidade, né? É verdade. Quando alguém te contrata, você diz, por exemplo, olha, eu tenho essas informações aqui, detetive Damásia. Você dá alguma expectativa, algum percentual de êxito naquele trabalho? Como é que você faz? Como é que é o teu trabalho? Eu quero te contratar para localizar uma pessoa em outro estado. E eu tenho alguns dados. A pessoa paga os 50% ali na hora que assina o contrato. Tá. E aí eu falo logo com a pessoa, eu vou colocar toda a minha experiência, todas as técnicas para localizar a pessoa. Agora, se eu não conseguir, por algum motivo, aí você não paga a segunda parte do contrato. Então, mas vou provar com fotos e vídeo que eu me esforcei, que eu fui buscar com vídeo ali, fazendo o trabalho nos locais que previsto para localizar a pessoa. Então, é importante dizer que esse 50%, na verdade, nós, né, e assim que a maioria dos detetives trabalha, 50%, e no êxito mais 50%. Mais 50% no êxito. Deixando claro que esse 50%, praticamente você também não vê esse dinheiro. Porque fica para as custas operacionais. Né? Então, assim, o nosso lucro é quando tem o êxito dessa segunda parte. No final. Quando não tem, acaba ficando... Né, o cliente... perde, né, entre aspas. Muitas vezes nem perde, às vezes você não localizando, porque aquela pessoa já não está mais, já, né, não faz o caso, não é o caso. Mas se a pessoa faleceu, a gente localiza o atestado de óbito da pessoa. Eu já tive um caso assim. Porque eu fui contratada para localizar uma senhora, e aí, depois de 40 anos que a pessoa teve contato, eu procurei, e aí localizei ela em Minas, ela era do Rio, em Minas, mas tinha falecido. Estava casada, mas não tinha filhos, mas pelo menos foi uma tranquilidade para o cliente, porque ele ficou sabendo a verdade. E naquela pergunta que nós fizemos, eu vou retornar o seguinte, eu contrato você, te conto uma história, mas não é verdade o que eu falei. Na verdade, eu quero que você me traga informação, mas o meu objetivo é outro, e no meio do trabalho você descobre. Como é que você faz? Eu desfaço o contrato, rescindo o contrato. Porque se a pessoa já não foi leal no início, não vai ser no final. Sim. E aí não tem como a gente trabalhar assim. E os se a pessoa não trabalha com a verdade. Os fins, né, que ela vai usar isso depois, é preocupante, a gente não faz trabalho para isso. Mas no meu contrato, no meu relatório, diz que o relatório é para fins confidenciais, ou até instruir procedimento, processo, e que é de inteira responsabilidade do contratante. Sim. Você falou uma coisa interessante, né? O relatório que nós entregamos pode ser usado para fins judiciais. Sim. Né? Porque não tem nada de errado ali. Não tem nada de errado. Não. E eu sou muito procurado por advogados para localizar pessoas para ser citado.
julgada pelo juiz nos processos. Tem bastante esse tipo de trabalho. Há pouco tempo nós encontramos num escritório de São Paulo, de advogados, né, de São Paulo, uma pessoa em São Paulo. Inclusive, por coincidência, estava a 50 metros dele lá. Eu já tive casos assim aqui no Rio. Um prédio muito próximo um do outro, e eles não sabiam. Né? Então, tão perto, né? Na prática, o que as pessoas mais te procuram? Traição, fraude ou investigação familiar? Eu tenho muito contrato, eu sou muito procurada para investigação empresarial, para desvio de mercadoria, funcionário que está de licença médica, e aí era para ficar em casa de repouso e tudo, e a pessoa está nas academias fazendo atividade física. Já peguei também funcionário em outro trabalho. Pensão também, né? Às vezes aparece pensão. Sim. Né? A pessoa que recebe pensão alega que não trabalha. Isso. E, na verdade, ela já está trabalhando há bastante tempo. Já está trabalhando há bastante tempo, isso mesmo. Eu tenho muitos casos assim. E tenho conjugal também, muito conjugal. Muito? Muito. Mas qual seria o maior seu hoje? Hoje? Sua fatia? A minha fatia é de empresarial, familiar e conjugal também. Essa é uma procura muito grande nesses casos. Equilibrado ali os três? Os três. E golpe? Tem muito? Tem. Eu recebo muito pedido, assim, de pessoas que sofreu o golpe com Pix. E aí eu localizo os dados da pessoa e a pessoa, com esses dados, ela vai na polícia para fazer o boletim de ocorrência. Tem bastante. Tem bastante, tem muito. A gente recebe muito. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes às vezes a gente até ajuda ali meio pro bono, né? Sim, mas, ajuda muito. Pois é, porque às vezes o golpe é tão pequeno no sentido de a pessoa perdeu R$1.000, né? E aí se você for cobrar alguma coisa, daqui a pouco já ele vai pagar. Falta pra pessoa, entendeu? Então, que já está no prejuízo. Então a gente acaba ajudando, né? Porque tem muita, coitada de Pix é muito grande, muito golpe. Muito. É verdade. O golpe digital, ele aumentou de uma forma... Até hoje as pessoas... infelizmente, elas caem, por exemplo, no falso perfil do WhatsApp, né? Sim. A pessoa entra em contato, fala, oi, tudo bem? Eu tô coloca uma foto. Pix, como é que você tá? E as pessoas querendo ajudar, que a essência das pessoas é ajudar, serem boas, né? E acabam sendo ludibriadas, né? Algum caso de investigação, nesses anos todos, que o desfecho foi totalmente diferente do que você imaginava? O caso estava quase terminando, estava caminhando... Você falou assim, bom, já estou aqui quase para terminar esse caso. E chegou lá, era outra coisa? Olha, já houve casos assim que a gente conseguiu trazer a verdade nos últimos 45 minutos do segundo tempo. Já aconteceu. Mas você esperava ser uma coisa e era outra? Eu já não estava achando nada da pessoa. E no final, aí apareceu. Você estava sem esperança, olha, isso aqui eu acho que não vai dar, não. Porque tinha feito já todos os procedimentos, né, todas as investigações possíveis, e não aparecia nada. E aí, no finalzinho, a pessoa mostrou o outro lado. Conta aquele caso recente que eu vi seu aí que eu localizei no seu grupo, o morador de rua. Morador de rua. Como é que foi esse caso? Bem interessante. Esse caso foi uma pessoa da família que tinha uma herança para receber, mas precisava da assinatura do morador de rua. Na época, ele era morador de rua. E aí, eu levei 2 anos para achar a pessoa, procurando, sabe? Ia nos abrigos, quando chegava nos abrigos, já saiu, não está mais aqui. E aí, ia para outro, que a gente conseguia localizar, não está mais aqui. E aí, depois de 2 anos, a gente conseguiu localizar a pessoa. Ele era beneficiado também? Ele era. Mas aí, foi cortado o benefício dele, do auxílio gás, sabe? Tinha sido cortado. E os endereços que ele deu também na assistência, ele já não estava mais lá. E aí era difícil, porque quando a gente chegava, já não estava mais. Mas Deus é maravilhoso e mostrou aonde ele estava e nós conseguimos. E aí fizemos todo o acompanhamento para ele receber a herança dele. E ele recebeu? Ele recebeu e comprou uma casa para ele morar. É mesmo? Coisa linda. Nossa, que bacana. Deus é fiel. Muito bacana. Parabéns. Essa pergunta é engraçada. Você já precisou se disfarçar? Não. O nosso disfarce é a palavra, é a boa vontade, é a educação, a gentileza. Mas nunca precisou botar uma roupa assim, aquele imaginário das pessoas? Não, nunca precisei. Ficar de a gari, gentileza traz resultados. Nunca se esqueça disso. E aí a gente vai com a palavra, chega no local. A gente só não pode dizer que é detetive, né? Sim, isso não, mas a gente... Mas mudar um pouquinho, conta uma história de cobertura e consegue descobrir. Mas você, assim, para você se inserir no ambiente operacional, você precisa... se adequar, né? Por exemplo, se você for num lugar um pouco mais humilde, uma roupa um pouco mais humilde. Isso, de acordo com a localidade. E aí a gente também sempre passa no mercado, compra alguma coisa e anda ali com a sacola do mercado, isso aí ajuda bastante a gente. Chinelinho de dedo, dependendo do local. Passa batido. Passa batido. Vou fazer uma pergunta.
para as pessoas que estão nos acompanhando. Como elas podem saber se elas estão sendo seguidas na rua por um detetive? Olha, quando a gente está numa campana e a gente notar que a pessoa está muito desconfiada, a gente aborta a missão na hora, espera uns 3 dias e aí eu mando uma outra equipe. Eu trabalho sempre em equipe, um homem e uma mulher, porque aí o investigado ou a investigada não desconfia que está sendo monitorado. Mas como é que... Eu sou um cidadão, e aí eu vi esse programa, aí eu fiquei preocupado. Falei, olha, será que tem alguém me seguindo aí na rua? Como é que eu posso fazer para saber se tem alguém me seguindo? Tem alguma dica que você pode dar? A dica é a seguinte, se ele observar que um dia a pessoa está seguindo, outro dia também, aí sim, fica, né? Uma pessoa que ele não conhece, né? Que ele não conhece, está sempre ali. Né? Por isso que é bom você ter mais de um na equipe para você sim, trocar. Sim, eu estou sempre revezando as equipes. Porque senão acaba chamando a atenção. Sim, né? para não chamar a atenção. Eu vejo muitos casos, né? E você deve ter visto, pessoas que estão começando e aí, no início, talvez seja normal mesmo, falta de experiência, a pessoa acabar sendo plotada, né? pelo alvo, né? É inverso. E ela acaba sendo notada, né? É verdade. Então, mas eu tive um excelente professor, sim, nosso saudoso Gomes. Eu ligava para ele direto quando eu comecei. Ligava, vezes... e como é que eu devo fazer? E ele me orientava, entendeu? Inclusive o curso dele continua, só que agora é gravado, mas a NADIP está providenciando um curso presencial. Ah, bacana, porque realmente ele era sensacional, né? Uma pena. Mas, assim, a gente tem casos de... Às vezes o detetive que está começando para na rua, fica muito tempo naquele local, né? Às vezes é uma rua com pouco movimento. Sem pouco. Né? Que não tem um bar. Não tem um bar, não tem uma padaria. Um ponto de ônibus. Aí a pessoa não pode ficar muito tempo. Vai, observa, vai embora, volta no dia seguinte. Essa é uma dica importante. Não pode de carro. É melhor para não perder o investigado ou a investigada. Às vezes alguém me liga e fala assim, poxa, eu estava de carro no trabalho e a polícia veio e me abordou. Por quê? Ele fica muito tempo dentro do carro. E aí o morador, ele não vê, mas o morador enxerga ele, né? Mas e aí liga para o 90. Né? Então, mas eu, dependendo do local, da investigação que eu estou fazendo, eu comunico o batalhão da área que eu estou ali fazendo um trabalho de investigação e coloco o nome dos meus detetives e das detetives e as placas do carro. Se ele for abordado, aí a gente apresenta aquela documentação e aí eles entram em contato com o batalhão, vai ver que consta lá. E aí está tudo certo. Você já teve algum problema com relação a isso? Você dá o conhecimento ao batalhão e o batalhão fala assim, não, aqui não pode fazer isso. Não, falta nunca, de conhecimento. Nunca tive. Porque a lei nos ampara isso, né? Nós temos a lei que nos ampara. Nunca tive problema. Não. Bom, também nunca tive. Mas eu sempre comunico, dependendo da investigação, na Barra mesmo, eu tenho aqui em Copacabana, eu tenho comunicado lá por 90 dias. Porque eu estou sempre trabalhando, eu tive um caso aí também de 3 meses, aí eu já boto mais uns meses a mais para não Delegacia também, local? Sempre no batalhão. Porque aí o batalhão... Ele que faz o policiamento externo, né? Isso. A delegacia, no caso, quando precisa de ajuda, né? Ajuda num caso de investigação, né? Que a Polícia Civil está realizando. Isso. A lei nos permite, né? Desde que a gente informe a... Sim. Aí, nesse caso, quando a investigação ela é criminal, eu também faço investigação criminal. Aí a gente vai conversar com o delegado. Sim. Para poder cooperar com essa investigação. E é uma ajuda, né? Porque a polícia, tanto militar como civil, né? No caso da investigação, a polícia civil, tem um quantitativo bem menor que deveria, né? E países como os Estados Unidos, por exemplo, tem uma quantidade até grande de policial, é muito comum a polícia usar o detetive privado como um braço de apoio, né, um auxílio. Sim, e temos também o provimento da OAB 188, que os advogados sempre nos contratam para ajudá-los na investigação. Isso é muito interessante, muito bom. Advogados do Brasil, detetive privado pode te auxiliar, e muito, hein? Não é verdade? Sim. Então, qual foi o momento, se você teve ou algum colaborador teu, né, de maior risco real? De risco real? Olha, gente, eu não coloco. Mas aconteceu, você não previu, mas aconteceu alguma vez? Aconteceu. Uma vez que a investigada parou um carro da polícia. Mas aí a minha equipe se identificou, a parte sem ela saber, e aí ficou tudo normal. Outro dia me perguntaram o seguinte, a quantidade tão grande de assalto na rua, aí falou assim, pô, os seus detetives ficam na rua. Algum detetive, quando estava fazendo um trabalho, já foi assaltado? No meu caso, não teve. Não teve, mas eu tive um detetive que roubaram a moto dele. Puxa. Enquanto ele foi, mas aí localizou no mesmo dia. Ele foi na delegacia e aí a gente conseguiu resolver. Deixando claro que o programa é para o Brasil todo, mas estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem coisas que acontecem no Rio que... É verdade, né? É uma cidade... É uma cidade diferente, vamos dizer. Né? Talvez as capitais Rio e São Paulo são bem diferentes das outras. Das demais. O Brasil capitais. todo tem crime normal, né? Mas Rio e São Paulo é bem... Acho que talvez Ele um degrau acima, né? É verdade.
Mas o Rio de Janeiro continua lindo, belíssimo. Eu não saio daqui. Eu também não, só passei, só para mim de férias. Como é que é lidar com cliente desesperado? Isso é muito comum. O cliente entra em contato, às vezes para localizar uma pessoa realmente que está preocupado, ou a questão da traição que não aguenta mais. Como é que é lidar, seja por qual motivo for, com um cliente nervoso, desesperado? Eu converso com ele e digo para ele não tomar nenhuma decisão no calor da emoção, porque nunca é benéfica para a pessoa que toma decisões assim. E aí vou conversando, acalmo ele, e aí a gente para poder tomar uma melhor decisão, que vai ajudá-lo, que vai beneficiá-lo. Aí você acaba encontrando, né? Porque tem que ter o contrato, né? A pessoa assina, você bem que pode assinar à distância. E tem um escritório físico em Copacabana e na Barra da Tijuca, no Shopping Dental. Ah, tá. Aí eles vão, conversam comigo e aí a gente consegue chegar a um acordo de como fazer aquele trabalho, aquela investigação. No final a gente vai abrir aqui, você dá o seu contato, os seus escritórios, para a gente procurar aí, se quiser, os seus trabalhos. Nós já trabalhamos, né, em parceria, né? Sim, muito. Você já descobriu algo tão grave que pensou 2 vezes antes de revelar ao cliente? Ele te contratou por uma coisa e... Descobri outra. Uma coisa mais grave do que realmente você achava, ou ele... Sim, eu fui contratada para investigar um filho, e aí, na medida que a investigação foi avançando, aí eu descobri coisas que não foi muito agradável para os pais. Eles esperavam alguma coisa, mas não o que você descobriu. É isso. E aí, como é que você faz? Eu preciso falar a verdade, seja ela qual for. Muito bom. Para o cliente poder tomar uma decisão, até mesmo para ajudar o filho ou a filha. Você falou uma coisa interessante, a gente, quando faz o trabalho de investigação privada, o nosso compromisso é com a verdade. A gente não está ali para minimizar, para aumentar, para mascarar. A gente tem que entregar o que o cliente contratou. O nosso compromisso é com o cliente, mas com a verdade. Sim, e fotos e vídeo não tem como você mentir, é ali. Sim. Entendeu? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam esconder algo do detetive? Então, eu te contrato, mas eu vou falar só um pedacinho ali, mas não vou falar tudo, não. Olha, é muito relativo, né? Porque se a pessoa não falar tudo, não vai ter como a gente investigar. Eu não vou ter como ajudar a pessoa. Eu não vou ter como trazer a verdade para a pessoa. Então, é prejuízo para a pessoa. Aí eu falo para ela que eu preciso, o que eu preciso saber que a senhora não me contou, ou o senhor não me contou. E aí a pessoa acaba falando. É comum. Eu tenho mais ou menos, né, porque tem vários tipos, mas tem um script para cada um ali, que eu mando para a pessoa para ela me responder, porque senão... eu também tenho. Senão fica aquele negócio, vai e volta, vai e volta. Me responde isso aqui é o básico para a gente começar a conversar. Isso. E muitas vezes a pessoa não quer. Né? Aí... Mas eu digo para a pessoa, se a senhora não me ajudar a lhe ajudar, eu não tenho como trazer a verdade para a senhora. Sim, não sou adivinho. Eu não adivinho, eu sou detetive particular. Tem algum caso que você lembre que você atuou, ou a tua equipe, que até hoje, quando você pensa, você fica arrepiado? Ou seja, por algo bacana, como você falou do seu marido, ou esse agora, né, do morador de rua, mas algo perigoso, algo que você, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né, que você pensa, aquele trabalho, fica arrepiado só de pensar. Olha, teve um trabalho que eu atuei com a minha equipe, que a pessoa pensava que quem desviava a mercadoria de uma loja era uma pessoa, e quando acaba era outra, bem próxima. E aí foi muito triste, né? Porque a gente não espera uma traição, até mesmo nos negócios. Eu já fiz um trabalho desse, que a gente descobriu, não só que era outra pessoa que desviava, mas outras atitudes dentro da empresa, né? Relacionamento entre funcionários, que eu não sabia, o uso de droga. O contratante mirou numa questão e acabou acertando várias delas. Várias. Você pode falar como é mais ou menos esse trabalho, quando por exemplo, desvio de mercadoria? Como você faz? Ou daria o pulo do gato? Não teria assim o pulo do gato. Eu infiltrei um detetive dentro da empresa. Normalmente é isso. E aí, esse infiltrado, ele descobriu muita coisa. Né? Muita coisa. Ele descobriu quem não trabalhava. Além até. Olha, era para descobrir quem desviava. Ele descobriu quem desviava. Quem dormia, era noite. Sim. Isso aí não queria saber de esquema nenhum. O esquema dele era, não me perturbe. Ia dormir, descobriu quem usava drogas,
Entendi. quem tinha um relacionamento sexual Na empresa. Então, assim, ele descobriu no horário noturno. Muito além. Muito além mesmo. Muito além. Um trabalho bem interessante. Era um depósito grande, mas é esse mesmo, né? A resposta é essa mesmo. O trabalho desse é infiltração, não tem jeito, né? Só com a infiltração que a gente consegue trazer a verdade. E é um trabalho que demora um pouquinho, né? Que a infiltração ele tem que ir conquistando ali a confiança, sem dar muita, né? Isso. Sem dar muita pinha. Até porque a investigação, ela é tempo e paciência. A gente não pode querer passar o carro adiante. Você falou uma questão interessante. Lembra do imediatismo que eu falei, Sim, né? não pode. As pessoas às vezes querem uma coisa de 3 dias. Às vezes a gente consegue até no dia seguinte. Isso. Mas não é o comum, depende, né? Depende da complexibilidade, mas também da sorte. Da sorte. Né? Até porque tem investigações que são muito complexas. Sim. Não adianta a gente querer antecipar, que tem que esperar o tempo da pessoa agir. Teve um trabalho que nós pegamos que era para saber a rotina de um senhor, uma pessoa idosa, não era nada demais. As filhas queriam saber como ele estava, por algum motivo eles não tinham mais alguma relação de contato, e queria só saber, né, como é que ele estava e tal. E aí, a gente sabia da dificuldade, que ele não trabalhava, ele já era aposentado, então não tem horário específico para sair, mas não sabíamos que a gente perguntou tudo, mas isso acabou passando. Que o prédio tinha 2 entradas e 2 saídas. Uma pela principal pela frente e uma pela rua de trás. Precisava de 2 equipes. Então, dobrou o trabalho, né? Porque às vezes ele saía por trás, às vezes saía pela frente. Sim. Dificultou e demorou um pouco mais. Então, esses percalços acontece, né? Acontece. Então, pode ser sorte, pode... Aí a gente teve que usar umas técnicas para atrair ele, né? E fotografar e mostrar que ele estava bem. Realmente estava bem de saúde. Ele desceu até para encontrar o nosso detetive de roupa de ginástica, ele caminhava e tal. Ah, tá. E estava bem de saúde. Mas a gente teve que dar uma atraída, né? Não dá para ficar esperando, mas já tinha algum tempo que ele não descia. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando está começando esse trabalho de detetive? Eu sei que você tem contato, ajuda, né? Sim. Vários que estão iniciando. Mas que tenha treinamento, orientação e tudo. Mas é normal, né? A pessoa no início... Eu assisti a quase todos os cursos da Academia de Inteligência Privada. Então, os melhores detetives eu sempre trouxe para trabalhar comigo, por isso que eu tenho bastante detetives, homens e mulheres, na minha equipe. Eu sempre trouxe os melhores. E, nesse caso, eu ia sempre orientando de como eles trabalharem, né? Para que não fosse descobertos. O mais comum é isso, né? Acabar sendo descoberto porque por os novos, né? assim, que eles, muitas das vezes, eles nem se arriscam. Porque se você ficar muito tempo ali naquele local, vai chamar atenção. Os vizinhos, eles tomam conta de tudo, tomam conta da rua. E aí eles ligam para a polícia e aí o trabalho vai ser queimado, como falamos. Porque é o que você falou, por mais que você dê conhecimento ao batalhão, mas o trabalho foi queimado, né? Então não adianta. Isso aí. O alvo descobrindo é complicado. É complicado. Aí você tem que dar um tempo para poder colocar uma outra equipe. E aí não fica uma coisa bacana, né? Como é que você falou com relação à polícia? Como é que é a tua relação com a polícia? Tanto militar quanto civil? Olha, eu sempre que precisei, eu já fui na delegacia de Campos e solicitar um documento e correu tudo muito bem. Eu sou muito bem assim atendida, nunca tive problema com a polícia. Você já fez aqui na Zona Sul do Rio, vou na polícia, vou nos batalhões, nunca tive problema nenhum. Sempre é uma relação cordial. Mas você já teve algum trabalho que você fez criminal, por exemplo, em conjunto com a polícia aqui no Rio? Já tive. Teve? Sim. E teve êxito? Teve êxito. A gente ajudou bastante, trazendo a verdade para o processo. Muito bom, muito interessante. Já te ameaçaram alguém da tua equipe na rua? Não, nunca tive ameaça. Ou uma área conflitante? Nunca tive. Nunca teve uma ameaça? Não. A qualidade do trabalho, né? O treinamento, isso faz uma diferença muito grande, né? Muito grande. Verdade. A educação, como você falou. A educação. A arma é a educação. A gentileza traz resultados. E a sagacidade, né? A sagacidade. Não tem como você fazer um trabalho como detetive se você não tiver sagacidade, né? Sim. Você vai ser identificado, vai ser ludibriado, vai perder o alvo. Essa é uma questão que acontece muito com o iniciante, perder o alvo, né? Sim, se você está monitorando e a pessoa avança o sinal, você aborta a missão, deixa a pessoa aí, porque depois você tem outros dias para voltar a fazer o trabalho. Muito bom, você falou, né? Não vale a pena cometer uma infração. Não. Porque o alvo cometeu a infração. Sim. Né? Então, você vai se arriscar a tua vida de outra pessoa. E o trabalho, a segurança em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E qualquer, assim, suspeita, eu já falo para minhas equipes, aborta a missão que a gente vai recomeçar. Um outro dia.
Essa outra pergunta acontece muito, pelo menos comigo. As pessoas têm no imaginário do detetive particular, do detetive privado, o que vem em filme. Sim, né? É verdade. E eu costumo dizer o seguinte, no filme, o alvo, ele sai no horário que o detetive está ali. No filme não mostra o detetive no local um dia, no outro. Mostra, o detetive está ali na porta, o alvo sai e pronto. Não é assim o trabalho. Assim, na realidade não é assim. Você chega às 6 horas, 5 horas da manhã e você fica esperando até o dia todo, muitas das vezes. No filme o tempo sempre tá bom, não tá calor demais, nem chovendo, não é verdade? Então, aí eu costumo dizer o seguinte, às vezes a pessoa quer contratar um trabalho de filme, né, da CIA, mas quando você coloca o valor, ela acha caro. Mas é porque ela não consegue entender essa dificuldade e o investimento, né, de tempo, de risco financeiro, no deslocamento, como você falou. Você coloca uma moto, coloca um carro. A equipe tem que estar bem alimentada, tem que tomar bastante água, lanchar. Detetive come. E como come? E os meus eu quero muito bem alimentados para trabalhar feliz. Fazer um trabalho de excelência. E você falou algo também bacana, que é o seguinte, por isso muitas vezes a dupla, né? Sim, porque sempre. Olha a falta de sorte. Na hora que ele for lanchar, vai ao banheiro, precisa ir ao banheiro. É verdade. E aí o alvo, exatamente naquele horário. Justamente na hora que o investigado. É o contrário do filme, né? É o contrário do filme de Hollywood, que ele sai na hora que o detetive chega, né? É verdade. Eu falo para a minha equipe, eu quero os 4 olhos bem arregalados. Se passar um mosquito ao lado, vocês têm que perceber. É verdade. São treinados. Você falou que usa muito, contratada muito para a questão de investigação empresarial. Sim. Né? Você já teve algum trabalho de espionagem empresarial? Já tive. E aí a gente faz o trabalho e vai mantendo contato, passando material também. Eu gosto tanto de passar dia a dia, porque é para a pessoa ver que a gente está trabalhando. Sim. Não é que você pegou o trabalho e vai descansar, vai para a praia. Você pega e faz. E qual é a diferença de um trabalho para uma pessoa física e para uma empresa muito grande? Eu não estou falando nem de filtração na questão de depósito, mercadoria, não. Uma investigação empresarial mesmo grande. Qual é a diferença do trabalho? Que é muito mais trabalho, eu preciso colocar muito mais equipe. Eu fiz um trabalho que era para monitorar vários carros que faziam entrega de biscoito, refrigerante. Eram lojas de conveniência. E aí eram 20 carros que saíam todos os dias para fazer entrega. Aí eu tive que monitorar, porque tinha mercadoria sendo desviada. Nossa. E eu tinha que acompanhar toda a rota. Foi um trabalho grande. Trabalho grande. Trabalho grande. Falar um pouquinho de perícia. Perícia. Adoro perícia. É muito bacana, né? É muito bacana. É uma ciência, né? Uma ciência, e a perícia, ela não deixa dúvida. Ou é ou não é. São os gestos gráficos ali que todo mundo tem e nenhum é igual. As pessoas acham que se ela for destro e escrever com a mão esquerda, vai ludibriar o perito. E não vai, né? Não vai. Ali toda a característica dela tá empregada ali, impregnada, né? Isso aí. A não ser que que pode ser uma pessoa que faça uso de medicamento, aí tem dia que, entendeu? Mas aí tem um laudo médico provando que a pessoa faz uso daquela medicação. Sim, mas tirando essa sessão, a gente acaba apontando para os traços, né? Isso, não tem como enganar. Qual foi o documento mais absurdo que você analisou? E era claramente falso, mas enganou todo mundo até aquele momento. Olha, já houve um caso assim que era uma assinatura assim muito complexa, entendeu? Mas a gente conseguiu trazer a verdade para o cliente. Mostrar que... Sim. Quem era o punho escritor ali, né? Isso, o punho escritor era daquela pessoa mesmo. Até porque a gente pede também 3 tipos de assinatura. De passaporte, até mesmo procuração que passou para o advogado, documento oficial como o RG. Você já conseguiu com esse trabalho da perícia evitar alguma fraude milionária ou recuperar algum valor grande para alguma empresa ou para uma família? Para um funcionário que tinha perdido o cargo, e aí ele ficou 1 ano afastado e a gente fez a perícia e provamos que o documento era verdadeiro. E aí ele foi... Poxa, que bacana, hein? Muito legal. Tomou posse de novo. Que bacana. O que muda na investigação é quando entra a perícia como prova? A investigação, o direito, a perícia e a investigação caminham juntos. Um é complemento do outro. E assim a gente traz a verdade para os clientes. É sempre o complemento. Teve algum caso que você estava investigando, apareceu algum documento que você precisou começar, você nem pensava em usar a perícia, mas você usou a perícia e aí ajudou a desvendar o caso ou seguir no rumo? Não, eu ainda não fiz nenhum caso assim. Tá. Bom, a gente
Passa rápido, né? O horário voa. Já estamos aqui há quase 50 minutos. E a gente aqui no final, antes das considerações finais, né, vou abrir também para você se apresentar, a gente tem uma dinâmica aqui do programa do Zona de Proteção que se chama Tiro Certo. Tiro Certo é o seguinte, eu vou falar 3 temas, né, um de cada vez, e é como se fosse um ping-pong. Eu vou falar o tema e você tenta responder em uma palavra, tá? Se você puder. E aí eu falar outra, você responde uma palavra e assim a gente vai. Investigação privada. O resultado para a verdade. E agora eu vou te enrolar. Dificultar. Verdade. Verdade é o que o dia a dia traz para a gente. Caso de traição. Aí é culpa de cada um. Mas a traição não compensa. Verdade. O diálogo, sim. A pessoa não quer mais, né? Segue não faça o outro sofrer. E às vezes até a pessoa que trai acaba sofrendo também, né? Sim. Então, não vale a pena mesmo, não. Não vale a pena. Bom, Damásia, assim, te agradeço imensamente. A hora passa rápido, né? Voa. A gente que trabalha nesse meio de detetive, de investigação privada, seja o nome que for, né? Detetive particular, gosta muito, né? É uma cachaça, né? Eu amo o meu trabalho. É muito interessante. Pena que no Brasil talvez ainda precisa ser mais valorizado, né? Inclusive não só pelo contratante, mas também, né, nos meios aí de governo, né? Sim. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma alçada maior, né, dentro de uma regra sendo seguida, obviamente, mas uma alçada maior até de atuação, né? É verdade. Né? Então, o Gomes era um que brigava, inclusive, pela questão da profissão, ela ter ali um requisito, né, como se fosse uma formação, né, e eu acho isso muito interessante, tomara que isso aconteça um dia, né, para evitar esses golpistas todos que aparecem, mas o que a gente pode dizer é que na hora de contratar, procure saber se a pessoa já está há muitos anos no mercado, veja se ela tem um escritório físico, veja se ela vai fazer o contrato, é muito importante para você o contrato, se vai te emitir um relatório, veja tudo isso, não procure o mais barato, que a chance de cair em golpista é muito grande. Muito maior. É muito maior. Muito maior. Essa caneca é um presente do muito agradecida. Do podcast. Caneca é linda. Zona de proteção. Zona de proteção. O que não está protegido, está correndo risco. Quem está fora da zona de proteção, está na zona de risco. Está na zona de risco. Muito cuidado. Damásia, a câmera é sua. Pode deixar o seu recado. Quero agradecer muito o João Alberto, a JA Consultoria, e desejo tudo de bom para você, sucesso absoluto, seu trabalho é lindo, porque segurança é tudo, e você é o número 1 em segurança de condomínio no Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado. Quer deixar seu contato, telefone, mídia, Sim, eu endereço, trabalho, alguma coisa? Eu tenho meus endereços físicos para atendimento, atendo com hora marcada, em Copacabana e na Barra da Tijuca, no Shopping Dantal. Meu Instagram é Detetive Damásia, @Detetive Damásia. Meu telefone é 21 982 13 4223. Se precisarem, me procure. Mas é alto nível, hein? Gente, muito obrigado. Zona de Proteção encerra aqui. Acompanhe nosso canal, siga o canal Zona de Proteção, siga também nosso Instagram, que é @JA Consultoria, e te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado.